E hoje eu começo mais um Páginas Amarelas. Na verdade, é uma página que vai falar sobre mudanças, mas não essas mudanças que cabem apenas nos caminhões. Grandes mudanças. Inclusive, eu estava conversando aqui no bastidor com a Carol e com o Cris e veio um insight. Gente, uma mudança é realmente algo muito sério. É uma família inteira que está, vivendo uma nova etapa, que vai com medo, alguém que vem por um trabalho novo. Então, não é simples, né? Pode até parecer, e o Cris estava me contando aqui, que o pessoal, quando pensa em mudança, fala assim, o fulano lá do caminhão só joga tudo lá dentro. E, na verdade, é muito sério, precisa de muita credibilidade, muita segurança, e é sobre essa empresa, a Smart, que eu amei o nome, que é esperto, né? E Smart é inteligente também, né? Inteligente. Inteligente, mudanças inteligentes. E hoje eu quero agradecer a presença do Cris, da Carol. Obrigado, bem-vindos. A gente Obrigada. agradece. A gente que agradece pela oportunidade. Carol e Cris, nesse primeiro momento eu gostaria de entender um pouquinho a história de vocês, porque o objetivo do nosso programa é justamente esse, poder mostrar a empresa, além dos caminhões, além do trabalho, conhecer vocês, conhecer seus princípios, seus valores, para que as pessoas possam, ao longo do tempo, vocês são a nossa primeira empresa de transporte, espero que continuemos aí por muitos e muitos anos e que outras venham, mas que as pessoas possam escolher, ouvir a história, saber como vocês trabalham. Então, vamos começar pelo início. Vamos sim. Nos contem tudo. Como é que é essa questão da Smart, né? A gente trabalha com mudança há mais de 20 anos já. A gente veio do ramo de transporte e mudança de outras empresas, né? Foi interessante que logo que eu saí da faculdade, eu estava buscando um emprego. E aí eu achei uma vaga para assistente no departamento internacional de uma outra empresa. E naquela época eu me lembro que eu tinha a clara impressão de que empresa de transporte e mudança, eu chegaria lá, que seria o que nós hoje em dia temos essa percepção, que seria assim, um monte de homem com um caminhão e uma coisa horrorosa, assim, né? E eu cheguei, a empresa era extremamente organizada, tinha toda uma logística, tinha todo um sistema, e eu realmente me encantei com esse segmento. Então, eu trabalhei nessa empresa por quase 12 anos, né? Comecei nessa parte da assistente internacional até chegar à sociedade mesmo da empresa. E lá, por uma coincidência da vida, acabei conhecendo o Cris também. Exatamente, trabalhava no financeiro. No financeiro da empresa. E aí, assim, depois de alguns anos, a gente chegou à conclusão que não seria muito legal, né? Uma vez que, enfim, eu ocupava aí um cargo alto dentro da empresa, da gente manter um relacionamento interpessoal e com ele ainda lá no financeiro. Então, a gente achou mais justo que ele saísse, eu continuasse, mas ele também continuou ali dentro do transporte de mudança. Ele trabalhou durante alguns anos também numa outra empresa, e aí foi quando a gente decidiu que, de repente, era hora da gente empreender, né? A gente tinha um conhecido que tinha essa vontade também de ter um negócio, porque, enfim, a gente tinha vontade, mas não tinha o capital, e ele tinha o capital. E aí nós decidimos que a gente ia usar, né, essa forma assim, da gente conseguir fazer algo que tivesse a nossa cara, montar uma empresa junto com ele, tudo isso. E aí foi quando a gente usou assim, uma cápsula, né, vamos dizer assim, para ver que aquilo dava certo. Um laboratório. Um laboratório, pronto. A palavra que eu estava buscando é isso, laboratório. Só que ao longo dos anos a gente viu assim, que os nossos valores não combinavam muito com os dele, né? E aí um dia o Cris chegou lá em casa e falou assim, olha, vamos montar a nossa empresa. E eu já tenho até um nome para ela. Exatamente, a primeira coisa que surgiu foi o nome. Aí eu falei, a gente não tem recurso, mas a gente tem o conhecimento. Sim. Eu tinha conhecimento financeiro, departamento pessoal, logística, fornecedores de materiais, e ela tinha um conhecimento comercial, né? Ela fala inglês, tinha um conhecimento com embaixadas, e aí assim, vamos que vai dar certo. E ela acreditou e a gente começou devagar e foi fluindo, né? Foi, A gente só tinha um carro na época, a gente vendeu o nosso carro para a gente poder investir,
começar essa parte de insumos, né, da parte de escritório mesmo. E a gente terceirizava os caminhões. Uhum. Então, assim, e a gente viu que estava dando muito certo. Exato. Né? A gente acompanha muito as mudanças, a gente acompanhava e ainda acompanha muito de perto as mudanças. Então, assim, isso chamou muita atenção dos clientes também quando a gente montou a Smart. E aí acabou que depois de um tempo a gente teve a oportunidade de conseguir, né, um financiamento através do FCO, junto com o Banco do Brasil, para a gente poder comprar, né, os nossos caminhões. Então, assim, nós acreditávamos que a gente ia trabalhar, ia pagar e que ia dar certo. Então, foi daí que a gente surgiu, né, a Smart, que existe hoje há mais de 10 anos, né, no Exato. mercado. Surgiu dessa ideia, assim, de começar algo diferente, onde a gente pudesse empreender mesmo os nossos valores, né, dentro da empresa, que eram um pouco divergentes da pessoa que a gente se uniu antes. A gente não queria ter nenhum tipo de sociedade, então, assim, a gente achava que sociedade daria certo somente eu e ele mesmo. E deu. Deu. Tá Tá dando. dando. Quando é que foi a primeira vez? Porque eu imagino que o início, né, do empreender tem concorrência, né, empresas grandes. Mas o que aconteceu nesse inteirinho, ali no início, algum ponto de virada que vocês falaram, é isso, a gente dá conta, acertamos? Porque comigo já aconteceu isso aqui. Demorou, acho que nesse novo momento de empreender, foi mais desafiador com relação, né, ao financeiro, a tantas coisas, então acho que demorou mais, ou em outros negócios eu não tinha tanta percepção. Uhum. Mas quando algumas coisas vão acontecendo, você começa a vai continuar? E vai dar certo? Eu ainda tinha, né, essa dúvida. Uhum. E com vocês, quando foi? O que aconteceu que vocês entenderam esse ponto de virada que, assim, é isso aqui, agora vai? A gente tinha muita demanda, né, de procura pelo serviço. E a gente também tinha a vontade de servir os clientes, né, os clientes. Então a gente viu que estava muito orçamento e a gente atendia com toda a dedicação nossos clientes, e aí foram fechando outros serviços para frente, sempre com 1 mês, 2 meses antes. Empresas contratavam a gente, então a gente percebeu que só dependia da gente e o negócio dá certo. É, Né? E nosso trabalho a gente sempre teve dedicação total. verdade. E assim, foi interessante, Carol, porque começaram a vir muitos clientes por indicação. Então, assim, a gente começou a perceber essa demanda. Os clientes, assim, eles ligavam e falavam assim, não, porque o fulano me indicou vocês, Isso. porque o ciclano me indicou vocês. E, assim, foi interessante que teve um ano que os militares, eles mudam muito no final do ano, ali mais ou menos no mês de dezembro, janeiro. E aí um deles, que a gente fez a mudança dele, ele falou assim, olha, eu vou te indicar para o pessoal da URCA e tudo. E aí eu me lembro que naquele ano a gente atendeu 60 militares somente ali no mês de dezembro. Foi de mudanças que iam para o Rio, que voltavam do Rio e para outros lugares também. Mas a gente fala do Rio porque realmente eles prestam, assim, eles fazem um curso, então eles transportam muito ali na região do Rio de Janeiro. E aí a gente falou assim, poxa, tá dando certo, né? As coisas estão fluindo. E uma das embaixadas também foi bem interessante, que eles nos procuraram, porque eles estavam com muito medo de uma outra empresa que eles tinham contratado, e essa empresa tinha largado o container de um dos diplomatas no meio do caminho. Por quê? Porque é um serviço que ele tem um valor agregado alto. E se você não souber administrar aquele valor que você está recebendo, vai gastar e depois não vai ter o dinheiro para pagar os custos. As despesas, né? Os custos operacionais. São muito altos. E aí, assim, os diplomatas dessa embaixada nos procuraram e expressaram, né, essa insegurança deles e deram um start para que a gente pudesse começar um trabalho com eles. E de ali para lá foram assim, todos os diplomatas começaram realmente a fazer o transporte conosco dessa embaixada. Então, assim, hoje, geralmente os embaixadores ficam 2 ou 4 anos e a gente já mudou pelo menos 3 deles em termos de embaixadores, né? Além de todo o corpo diplomático também. Então, assim, hoje a gente já deve ter atendido aí uns 8 diplomatas só dessa embaixada em si, né? Além de outras, de organismos internacionais e tudo que a gente faz. Mas, assim, por que específico nisso? Porque a gente viu que o nosso serviço tinha credibilidade, as pessoas estavam acreditando naquilo que a gente se propôs a fazer, né? Exato.
Então, assim, foi por isso. Além de estarem acreditando no que vocês se propuseram e realizaram com esmero, com Isso. excelência, né? Foi concluído, Até chegou em tempo, com segurança. é justamente isso que eu quero te perguntar agora, Cris. A gente estava falando sobre a mudança parecer que é só caminhão e caixa. E vocês, né, sempre falam dessa questão do cuidado, da transparência, de pessoas, né? Como é que vocês construíram essa filosofia dentro da empresa de vocês, que é quase um atendimento até emocional? É porque, geralmente, nós fazemos a visita ao cliente no primeiro contato. Então, quando a gente vai à residência, a gente coloca lá em xeque a nossa credibilidade, né? E a Sim, gente promete o que vai ser feito, o prazo, como que será feita a mudança e tudo. Aí o cliente ele consegue ter uma segurança de investir, né, toda a confiança na gente. Então, a gente tem pensa nisso primeiro, sem ser um contato é simplesmente um aleatório, né? Uma serviço, coisa, né? A gente está ali para realmente prestar, assim, porque mudança, Carol, é algo muito peculiar, né? Vamos dizer assim, não é simplesmente eu pegar um móvel, embalar e transportar. isso. Cada casa tem uma história. Eu tive histórias de clientes, por exemplo, que os pais faleceram e que então era uma divisão de bens. Isso. Então, assim, aquilo Muito. dali Separação. exato, né? tem os casos de separação. Então, assim, aquilo, às vezes, assim, uma mesinha que a mãe tinha há mais de 30 anos, 40, porque era da veio avó. da avó. Então, assim, não é um valor material, mas é um valor sentimental. Então, assim, a gente precisava se colocar no lugar do outro para entender o valor que o outro dava para aquilo. Então, eu precisava transportar aquilo de uma forma muito cuidadosa, porque não poderia dar errado de forma nenhuma, Isso. apesar disso ser um risco inerente ao nosso negócio, né? De repente, de uma avaria, de uma quebra, coisa nesse sentido. Sumiço não, mas quebras, realmente, infelizmente, a gente está sujeito, não tem como, né? O Cris lembrou essa questão do divórcio, quando a gente vai entendendo, né, porque só vocês sabem Sim. o que realmente, né, significa, como são os clientes, quais os pormenores aí, mas pensar em estar atendendo pessoas que tem que ter muito zelo, tem que Muito, emocionalmente muito. estar muito ali, porque é desafiador, né? é. Isso, de herança está envolvido morte, de divórcio está envolvido perdas. Exato. Então, talvez vocês já tenham vivido histórias bem. Não, tem Bastante. muitas, assim. Bastante. Eu brinco e falo que eu escreveria um livro, né? Porque em várias casas que eu cheguei para conversar com o cliente, alguns realmente estavam numa situação extremamente favorável, né? Que iam de uma casa para algo maior, que construíram, que conquistaram, né? E assim, é muito legal, a gente vibrava junto com a pessoa, mas também tiveram casos que a gente chegava e que a pessoa realmente estava emocionalmente abalada e que ela precisava de externalizar aquilo. Às vezes a gente ficava até Então, 2 horas conversando a gente sobre fica umas outros 2 assuntos horas. além de mudança, e a pessoa falava da vida, de como que vai Sim. ser, meu Deus, nessa nova cidade, né? E assim, a gente sempre fala, não, vai dar certo. Quanto à mudança, fica tranquilo, vai chegar no prazo, vai chegar tudo em segurança, tudo certinho. Porque a pessoa já está, né, passando por um processo doloroso. Então, a gente tenta, através da mudança, transformar aquilo de uma forma mais leve. Né? Então, assim, acredita, vai dar tudo certo. Pelo menos essa parte aqui a gente está resolvendo para Isso, você. esse trabalho, esse problema aqui, deixa com a gente. Que é né? pesado, e é pesado. Se a pessoa for É. avaliar mesmo, é uma coisa que não é uma coisa simples, né? Não. Você vai mandar a sua mudança para outro estado, em um caminhão que você não sabe se vai chegar. Sim. Porque tem a questão das rodovias, né? Tudo mais. Pois é, quais os desafios que são enfrentados? Por exemplo, a gente entende que hoje, né, vocês estão aqui, a gente entendeu o trabalho de vocês, conheceu pessoas em comum, fez toda a avaliação para que a gente possa estar trazendo vocês como uma empresa de credibilidade. Agora, quais são os problemas que podem acontecer quando eu contrato uma empresa de mudanças, assim, porque a gente não sabia dessa questão das estradas, ou o que pode acontecer, perder, queimar, sumir. Conta aí pra gente.
Você quer falar um pouquinho? Então pode começar. Então, como nem tudo são flores, né? Então, assim, do momento que a gente está manuseando um bem, você já está correndo risco. Por quê? Porque, por exemplo, eu pego um sofá, ele vai ser muito bem embalado, mas a gente vai descer no elevador, vai descer na escada, a gente vai ter que colocar ele dentro do caminhão. E aí a gente vai ter que transportar. Muitas vezes as nossas estradas elas não têm Não assim, favorece, né? não são muito favorecidas. É lógico, na hora de acomodar dentro do caminhão, a nossa equipe faz o melhor possível para aquilo ser muito bem acomodado. Mas enfim, tem a tripulação normal, né, de um baú. Então às vezes quebra um tampo ou arranha alguma coisa. Então assim, é isso daí que às vezes tem esses desafios para a gente poder resolver, né? Então assim, a gente preza muito pela pontualidade. Então, assim, se eu Isso. coloquei para um cliente que eu vou entregar a mudança dele dentro de um prazo X, a gente cumpre aquele prazo X. Mas o problema é quando a gente tem situações alheias à nossa vontade. Por exemplo, quando as estradas no sul, né, foram fechadas pela greve. A gente teve um problema enorme com aquilo, porque o caminhão ficou parado. 20 e tantos dias. Exatamente, na rodovia. Ficou preso num posto que estava cheio de carreta, que não tinha como transitar. E aí a gente não tinha como transitar. Então, assim, era um motivo alheio à nossa vontade, né? Quando a gente teve as enchentes também no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma cliente que a gente precisava pegar a mudança dela, a ponte caiu, e aí ela teve que esperar, a cidade alagou. Eldorado, cidade de Isso. Eldorado. Ela teve que cancelar a mudança porque a casa dela foi tomada por água. Por água. Jesus. Exato. Mas quando eu falei dos desafios, enquanto eu, como cliente, vamos supor que eu estou pesquisando ali por preço. E é isso que me interessa. Sim. E eu vou avaliar essa questão na minha mudança. Qual os grandes problemas que um cliente ou que alguém pode enfrentar com relação à mudança, além de, por exemplo, perder uma peça ou quebrar algo, mas o que mais? Porque, assim, as pessoas às vezes não entendem, né, de como que é o procedimento de uma mudança. Sim. Aí acha que uma mudança é feita por qualquer pessoa, por qualquer empresa. Claro, tem bastante empresa conceituada também, maiores que a gente, claro. E também essas empresas, elas têm um custo maior. Então, o valor dessa empresa vai ser um valor maior que o meu, e o meu valor vai ser maior do que uma pessoa que tem um caminhãozinho que é autônomo, que vai levar na casa dela um material inferior, um pessoal menos capacitado para manuseio. Então, essa questão de valores é baseado mais nisso. Não a pessoa achar que eles vão chegar aqui, qualquer pessoa vai vir, pegar minhas coisas e vai levar. Não é esse ponto de vista que a pessoa tem que ter. É muito pertinente, Carol, essa sua pergunta, e eu vou te falar por quê. Quando a pessoa está pesquisando, existe uma diferença muito grande. Porque, assim, às vezes as pessoas confundem a empresa de transporte e mudança com uma empresa de frete. Tanto que, às vezes, as pessoas mandam mensagem e queriam fazer um frete. Não, nós não fazemos frete, nós fazemos transporte de mudança. Então, assim, por quê? Por trás de uma empresa, existe, assim, toda uma constituição jurídica. Então, assim, nós temos toda uma responsabilidade civil, responsabilidade criminal. Então, assim, eu estou colocando uma pessoa na sua casa, que eu sou responsável pela atitude dela. Eu sou responsável pelos seus bens, eu sou responsável por tudo que saiu, da maneira como saiu, eu tenho que te entregar, porque isso está dentro do direito do consumidor. Então, isso tudo agrega, no final, custo. Né? Então, assim, o caminhão, por exemplo, é um caminhão próprio, nós temos seguro, então, assim, a seguradora, ela tem que fazer a cobertura do transporte, tem o rastreador. Então, assim, tem uma série de insumos por trás de uma empresa de transporte de mudança que, enfim, agrega valor. Sim. É muito diferente, realmente, de ir lá e contratar um caminhãozinho que esteja lá, com o motorista e tudo. Não estou desqualificando isso, né? Não estou desqualificando o serviço de uma pessoa assim, não. Pelo contrário, às vezes é uma empresa, também um serviço muito bom, né? Mas assim, mais para o cliente poder entender o porquê que existe um valor por trás disso. E outra coisa, né? Quando você tem um seguro, você pode quebrar a sua empresa e outra empresa também pode acontecer uma avaria ali. Isso. Agora, quem vai conseguir retornar? E isso daí, olha, isso é tão sério que dentro das relações jurídicas, se, por exemplo, você, Carol, é dono do caminhão,
e eu vou lá e contrato você, e você não tem um CNPJ, a gente está falando de igual para igual. Uhum. Mas se você, enquanto consumidor, me contrata enquanto empresa, você é a parte, entre aspas, mais desfavorável. Então, juridicamente, se Deus o livre, acontece uma demanda, na justiça, você está muito mais resguardada do que você contratar o cara que está ali de igual para igual. E, Porque se ele falar que não tem infelizmente, condição, Não vai não tem, pagar não vai nada. pagar. não tem o que ser feito. Então, assim, é o barato que sai caro. E normalmente as pessoas quando, né, elas querem, é claro que tem muita gente que precisa economizar, ainda mais se Sim. tratando de mudança ou em outra situação, mas de falar assim, ai, vai dar tudo certo. A probabilidade é que tenha realmente problemas e os Sim. riscos são altos, né? Sim, são muito altos. Tudo na vida tem risco, né? Então, assim, parte do princípio que o caminhão saiu de viagem já é um risco muito grande. Mas se a gente não enfrentar os riscos, as coisas vai. não acontecem. Sim. A gente Né? não Então, vive, é é verdade. isso. Eu quero aproveitar nesse momento que a gente está falando em riscos. Vocês fazem mudanças nacionais e internacionais. Explica um pouquinho dos serviços que hoje a Smart presta. Sim, dentro do serviço nacional, a gente tem o serviço local, que é aqui dentro de Brasília mesmo. A gente tem o serviço interestadual, tanto de Brasília para outro estado, quanto do estado para Brasília. A gente tem o serviço de armazenamento também, que a gente armazena os bens dentro do depósito. Então, assim, quando a pessoa precisa reformar, mudar ou não tem para onde ir, a gente também armazena. Então, assim, esses estão todos relacionados ao serviço nacional. Uhum. E aí a gente tem a parte do serviço internacional. A gente faz tanto exportação de bagagem quanto importação. Então, se o cliente está indo de mudança para alguma cidade do exterior ou está vindo do exterior, a gente também leva e traz também a mudança. E a gente faz todo o processo, tanto de importação quanto de exportação. Né? A gente faz a parte de liberação alfandegária, junto à Receita Federal, embarca, pode ser tanto marítimo, né? Ou pode ser aéreo também. E aí a gente faz parte de uma associação onde a gente tem vários correspondentes no exterior que fazem esse processo também de liberação, transporte e entrega para nós. E a gente faz também transporte de empresas que estão se mudando, né? O B2B. Corporações. Né? E assim, a gente faz transporte de imóveis, material de escritório, computadores, servidores. Então, tem mais esse trabalho também. E transporte de veículo. Transporte de veículo também. Uhum. Legal. Então, quer mudar, seja dentro ou fora do país, temos aí a Smart. E é importante pensar nisso, né? Porque assim, eu vou mudar. E o carro? Exato. Né? Se for uma empresa que também tem... Porque é um manejo diferenciado, está transportando servidores, computadores, Isso. né? Sim, é porque são bens que têm um valor agregado, né? Tem servidor, às vezes, que vale milhões. Então, assim, ele precisa realmente de ter um transporte mais bem direcionado também, né? Assim, que tenha, que esteja coberto pelo seguro, né? Então, assim, ele tem uma particularidade. Nós estamos cobertos com a Porto Seguro, que ela faz a gente faz a arrecadação com eles das nossas cargas que são transportadas, que são as mudanças nos nossos caminhões. Então, assim, é uma cobertura para perda total. Eventualmente surgir alguma... Graças a Deus nunca surgiu, nunca né? surgiu. Assim. E essa avaliação é feita baseada nos móveis, em tudo? Vocês pensam, estimam um valor? Porque eu acredito que isso deve ser bem claro antes, né? Porque se acontecer algo, a pessoa pode falar que aquilo valia, sei lá. Na ocasião da contratação, o cliente declara um valor para seguro dos bens deles. Então, assim, a gente faz tudo de uma forma bem formal. A gente manda uma proposta, é uma proposta formalizada, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Quando o cliente fecha o serviço, a gente encaminha um contrato de prestação de serviços e, juntamente com ele, vai também a relação, o formulário para preenchimento do seguro, né? Além de todas as informações que ele precisa estar ciente a respeito da mudança.
Então, assim, a gente passa toda a orientação, desligar a geladeira, fazer a parte de desligamento de luz junto aos órgãos, né? Ou religação também, no caso, para poder chegar, separar o estacionamento na porta do condomínio, né? Então, tudo isso a gente E orienta são o várias cliente. coisas, né, agregadas ali, Sim, e muita informação. me veio uma dúvida, até inclusive agora aqui, vocês vão até esse lar e fazem a organização da melhor logística, embalagem, o dia, Isso. percebem ali. Quanto tempo? Isso. E quando chega lá, vocês desembalam e organizam na Sim. casa da pessoa, nos lugares, como que funciona? Olha, a gente entrega e coloca cada item no seu devido local. Por exemplo, coisas dos quartos. Aí o cliente vai orientando a equipe, né? Eu quero isso aqui na cozinha, isso aqui no quarto tal, isso aqui na sala. A questão das caixas que a gente não desembala, porque tem uma organização pessoal posterior, né? A desembalagem. Então Sim. a gente tem um serviço de personal organizer também, que o cliente pode, não, eu quero que tudo seja alocado nos armários, minhas roupas, nos guarda-roupas. A gente também tem essa Possibilidade. Sim, ele é um nisso. adicional, né? Adicional. Porque, assim, essa questão do conteúdo de caixas é muito particular. Sim. Então, assim, a gente colocou as caixas lá no quarto, por exemplo. O cliente, muitas vezes, que fala, não, até pode deixar que eu vou desembalar, depois com calma eu vou colocando no lugar. Né? Então, assim, é por isso que a gente não desembala as caixas. Mas a gente também tem esse serviço adicional de personal organizer. Que o ideal, na verdade, é que comece com a personal Isso, e termine, né? com a personal, Uhum. Tanto que isso é interessante, Carol. A gente tem parceria com algumas personagens que elas também já indicam a nossa empresa, porque elas já sabem como funciona o trabalho. Então, assim, elas mesmas já vão, já embalam, só ligam para a gente transportar e depois elas mesmas também fazem. Tudo. Então, assim, a gente tanto oferece o serviço quanto tem parceria com algumas empresas. E tem a questão também da remontagem, né? Que tem os móveis que precisam ser desmontados. Às vezes tem cliente que transporta armário de cozinha, que é aqueles aéreos. Aí a gente retira, entrega lá, mas só que a remontagem no destino que também é fora dessa questão, né? De remontar furação de parede, já é uma coisa mais específica que a empresa é negociado com o cliente. Isso. Essa parte de Então, instalação. se precisar, ainda tem quem desmonta os móveis. A gente desmonta. A questão é, por exemplo, se eu tiro um móvel de parede, né, que ele é furado, foi colocado na parede. Aí eu tirei o móvel de lá, eu transporto, eu entrego, só que eu não posso furar a parede para colocar. Entendeu? Então, assim, mas se, por exemplo, o cliente falar assim, não, eu mesmo furo a parede, aí ele vai lá e fura e a gente coloca no lugar. É só porque desvia a função, né? Ele passa, ele deixa de ser a parte do montador para ser o furador, vamos dizer assim, na parede. Sim, mas o montador de vocês, que ele vai junto e monta no local, se não tiver a questão hidráulica, porque eu acho que também tem essa questão. a preservação é em função de cano e talvez elétrica. Exatamente. Mas eles vão, remontam camas, guarda-roupas, mesa, né? Então, sofás. Então, tem uma série de outros móveis também que são necessários serem remontados, né? E aí tem essa pessoa na equipe. Sim, a gente deixa tudo montadinho nos lugares, a pessoa escolhe o local que vai colocar a mesa de jantar, por exemplo, já fica a mesa já pronta com as cadeiras. E esse é um serviço à parte? Não, já está incluso no nosso serviço. Muito bom, muito bom, muito bom. Os 3 pilares que vocês falam, né? Garantia, embalagem e atendimento. Eu compreendi bem, né, toda essa responsabilidade, mas o que gera num cliente, numa mudança, essa questão desses pilares que vocês trazem? O que significa mesmo essa garantia? A embalagem, tem embalagem ruim, embalagem melhor, ou o tipo de embalagem para cada coisa? E atendimento. A questão do atendimento é uma coisa que a gente tem muita consideração, porque o cliente ele está querendo ser atendido e de imediato, um pronto atendimento. Então a nossa equipe ela já está ali dá as primeiras informações, aí ali vai desenvolvendo. Então até o término da mudança a pessoa vai estar falando sempre com a mesma pessoa ou com a gente. Então, ela tem essa facilidade de tirar dúvidas, de esclarecer as coisas. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então,
o que a gente prima muito, né? Essa questão do Sim, do atendimento. atendimento. E aí as outras questões, né? Referente à embalagem, a gente usa um material de qualidade, né? Nossa equipe é preparada para fazer todo o manuseio de embalagem, conteúdo de caixas, móveis finos, enfim, tem que estar tudo bem acomodado para evitar desgaste, estragos, né? Então, a outra parte... É porque, assim, na verdade, existe uma cultura de quando a gente pensa que vai mudar, a gente vai lá no supermercado pegar caixa. Já viu? Caixa de sabão em pó. Todo mundo caixa fala assim, eu vou no mercado pegar umas caixas. Isso. E aí passa na banquinha e compra o jornal para embalar. A gente não usa caixa de ovo, né? Não usa caixa de supermercado. A gente Nem usa jornal. realmente caixas padronizadas. O jornal também não é adequado para embalar uma louça. A gente utiliza um papel branco, um papel de seda. A gente vai embalar um móvel, precisa de um plástico bolha, um papelão ondulado, né? Então, assim, é tudo isso que faz a diferença, é um diferencial. Igual, mesmo assim, por exemplo, no transporte local, ainda que a gente não utilize o plástico bolha, mas a gente utiliza mantas protetoras. Então, assim, tudo sai embalado, protegido de dentro da casa do cliente. Então, não é simplesmente eu pegar ali o móvel e botar lá dentro do caminhão e vamos embora, vamos transportar, né? Então, assim, essa questão da embalagem. E o atendimento é como o Cris falou, só assim, complementando um pouco. A nossa empresa é uma empresa pequena, é uma empresa familiar, Cris é meu sócio. Hoje a gente conta com 8 funcionários dentro da empresa, né? A gente tem 3 caminhões também para atender uma demanda considerável, apesar de que às vezes a gente pensa assim, nossa, é pouco, mas não é. Por incrível que pareça, não é. E aí, assim, o cliente, quando ele entra em contato, ele vai falar com o nosso administrativo e aí ele vai continuar conseguindo falar com a mesma pessoa que ele tratou desde o início. Não é aquelas empresas que você liga, fala primeiro com o call center, para depois falar com o financeiro, para depois o operacional, depois você não sabe nem com quem mais você falou, né? Então, assim, os clientes, eles têm um acesso muito acessível a nós. Então, assim, eles conseguem falar com a gente, porque tem clientes que eles querem falar com o dono da empresa, né? Que eles têm essa necessidade de ouvir um pouquinho do dono da empresa, de conversar. Então, assim, a gente é muito aberto a isso. Então, assim, isso é um diferencial nosso, sabe? E eu acredito que outro diferencial também é que a Smart consegue transformar momentos que supostamente é totalmente estressante em um momento prazeroso. Sim. Qual é aí a mágica, o pulo do gato, para conseguir transformar um momento que, quando a gente imagina a mudança, pensa já naquela coisa caótica em algo leve? Eu acho que a questão da você transmitir segurança, transmitir para o cliente que aquilo vai dar certo, que embora vai ter um pouco de trabalho, vai ter a questão do manuseio, mas que ao final tudo vai chegar em ordem, perfeito, que vai suprir aquela insegurança, né, que todo cliente tem. E se colocar no lugar do outro, sabe, Carol? Eu acho que é meio que isso, assim, é se colocar no lugar do outro, é entender a necessidade do outro. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que a gente vai fazer a mudança dela semana que vem. E aí, assim, a mudança dela, pelo volume da mudança dela, ela é uma mudança que você embalaria em 2 dias, tiraria no 3º dia. Mas ela é uma cliente extremamente cuidadosa. Então, assim, ela é uma pessoa que, por exemplo, ela tem umas coisas muito delicadas, então, assim, ela não quer que aquilo seja feito no modelo padrão. Ela quer que, assim, que sejam poucas pessoas na casa dela, porque ela já teve experiências anteriores que não foram muito positivas. Então, assim, eu precisei entender a necessidade dela, né? Para que eu pudesse fazer um planejamento dentro da necessidade dela, que viesse assim com toda a organização para que ela se sentisse segura. Vou fazer a mudança dela em 5 dias. Por quê? Semana toda, exatamente. Segunda e finalizar a sexta, entregar São Paulo, segunda-feira, dia 1º. Mas por quê? Porque é uma demanda dela. Né? Então, assim, ela quer contratou acompanhar, ela contratou exclusivo, ela quer que tudo seja feito assim, da forma que realmente assim, ela está idealizando. Então, assim, eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, eu faço assim, pronto, acabou. Ou seja, você personaliza até para a necessidade do cliente. Personalizada, a mudança dela vai ser personalizada. Personalizada. Vai ter engradado para o espelho dela, que é um
uma coisa bem Uma relíquia. sofisticada, Isso. relíquia. Ela, por exemplo, são bens que vieram da mãe, da avó. Então, assim, ela quer que realmente seja algo bem personalizado. Então, assim, a gente faz tudo isso, assim, atendendo à demanda do cliente. Esse Entendeu? ponto que você trouxe, Carol e Cris, do planejamento, eu acredito praticamente tudo na vida sem planejamento. A grande não dá probabilidade é dar errado. Como é que funciona? Vou falar um problema que eu tive, talvez você aí, como eu, nunca tenha mudado com uma empresa qualificada, mas eu fiz uma mudança até grande. E aí a gente chama o pessoal numa hora, aí o montador veio em outra hora, o cara do ar-condicionado não chegou ainda e o caminhão já está saindo. Aí eu entendi que aquilo ali não era... É um caos. Não é simples, tem que ter. Como é esse planejamento estruturado, organizado? Como é que vocês fazem? Se tem outros profissionais, vocês entram em contato? Como é que funciona? Assim, quando a gente vai à residência do cliente, a gente já tem... No momento que a gente conversa ali, senta para conversar, a gente já vai com todos esses detalhes já prontos. Os ar-condicionados, tem que chamar o técnico. A gente tem técnico para indicar. Aí, às vezes a pessoa também já tem um técnico. Eu tenho que tirar um lustre. A gente não retira lustre, porque exige um técnico em eletricidade para mexer com aquilo ali. Então a gente já prepara o cliente, olha, sua geladeira grande, ela não vai passar na porta, a gente tem o técnico da refrigeração que vai lá para retirar a porta. Então são detalhes que a gente já programa na visita, né, com o cliente. Quando a gente faz uma vistoria, quando o cliente manda as informações para nós, a gente faz um levantamento do volume que está sendo transportado. A gente trabalha por metro cúbico. Então, assim, vamos supor, até 20 metros cúbicos a gente consegue executar tudo em um dia, onde eu não tenho que colocar 10 homens dentro da sua casa. Por quê? Porque eu colocar 10 homens lá vai te deixar super estressada. É muita gente transitando dentro da sua casa, pegando suas coisas e você não consegue controlar e aquilo vira um caos. Então, assim, acima disso, já é uma mudança que a gente não recomenda, por exemplo, que seja feita em um dia. E aí que a gente vai sentar com o cliente, vai planejar a quantidade de tempo que aquilo vai ser feito. Então, assim, por exemplo, mudanças corporativas, elas são mudanças que muitas vezes demandam 10, 15 dias. Nós tivemos uma mudança que foram quase 20 dias que nós fizemos a mudança. Foi um prédio todo. Então, assim, a gente senta, vê a questão, como é que a empresa, por exemplo, vai funcionar, para não afetar ali o dia a dia dos funcionários. E aí a gente vai organizar todo esse processo, quantidade de metros cúbicos por dia, quantidade de funcionários, para que tudo saia dentro do planejado. E isso tanto no corporativo quanto na mudança interestadual ou local também. E outra, né? Eu vou tirar esse andar e onde é que a gente já vai alocar? Lá no destino. Os setores, né? Isso. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente já faz todo esse planejamento. Principalmente quando é empresa, a gente faz pelo menos umas 3 reuniões com o pessoal da empresa, para que a gente possa alinhar todo esse processo, como é que ele vai ser executado. Entendeu? Assim, e com o cliente particular também, né? Mas aí com o cliente particular, o que vai ser levado no primeiro dia, se vão os quartos, se vão a sala, a cozinha, então tudo isso daí isso aí é interessante, porque às vezes tem um cliente que ele fala assim, não, eu já queria dormir na casa nova, aí a gente já leva toda a parte de quartos, ou então ele fala assim, não, eu queria ainda ficar aqui, você pode levar toda a minha sala, aí a gente leva toda a sala do cliente, então assim, aí a gente faz todo esse planejamento e essa organização. Gente, faz muita diferença a gente ouvindo, assim, e eu imaginando as mudanças que eu já passei, porque, de repente, você vai tirar a cozinha e como é que você vai comer de noite se você ainda vai dormir em outro lugar? Exatamente. E isso aí, às vezes, assim, o cliente quer que a gente carregue já o caminhão e a gente deixa só a cama e a geladeira. Aí a pessoa passa a noite, tá lá a cama e a geladeira, e no dia seguinte a gente volta só para pegar isso. E se não ficou o fogão, não vai adiantar. Não vai, aí não deixa vai. o micro-ondas para poder esquentar alguma coisa. Deixa o micro-ondas. Gente, isso porque talvez, dependendo do nível, né, de clientes, de volume de coisas, vão ter os colaboradores da casa, tem outras pessoas. E naquele momento, quem não tem essa experiência com mudança, vai se perder todo. E a economia que você vai fazer em não contratar uma empresa que entende de logística, armazenamento, né? O destino final tem um outro planejamento para receber isso. Sim.
né? Porque só quem é da área que Sim. vai conseguir otimizar meu tempo, meu espaço. Então, às vezes, gente, eu falo que é muito importante que aqui a gente entenda o lado de um empresário que paga imposto, que tem equipe, Folha que de tem pagamento. toda uma folha de pagamento e que tem capacitação para te informar de algo que você Não conhece. não conhece. É. A gente pensa que conhece. Essa que eu fiz, que eu estou Isso. te falando, todo mundo sabe fazer mudança, não é caixa. Hoje eu já estou Já convencida, entendi. porque eu não tinha percebido o quanto realmente é transtorno. E outra, você faz o cálculo do aluguel que termina aquele dia que você tem que sair em tal dia e chegar no outro. Depois você vai ver que o barato pode sair Exato. Caro, Aí a verdade. pessoa vai te deixar na mão aquele barato. Não vai no dia que você combinar com ele. Porque se ele arrumar um serviço que vai ser melhor para ele, ele vai te deixar na mão. Vai mesmo. E o pessoal da academia não sabe fazer transporte. Não sabe, não. Né? Porque pensa que transporte Vai quebrar basta ser taça. forte. Talvez, dependendo do tamanho do armário que é o cara, não passa na porta também. É Verdade. sério, Tá isso é certo. muito desafiador. É Se verdade. a gente for pensar. Todo dia a gente aprende um pouco também. Eu imagino. Verdade. A gente nunca aprende. sabe tudo, Não. né? Imagino. E além desse serviço que a gente está falando, ficou bem claro aqui, que é B2B, B2C, tanto empresas fazem a mudança de empresas, a Cliente mudança de final. famílias, de Sim. casas. Existe mais algum tipo de transporte? Eu entendi do carro, Veículos, né, o veículo. Alguma peculiaridade do negócio que a gente não falou aqui? Sei lá, alguém que transporta cargas para a loja, por exemplo. A fábrica está num Nós já lugar. transportamos material de construção. Já. Um Isso. caminhão cheio de granito, Sim. piso, né? Assim, várias coisas. Para Maceió, um caminhão cheio com material de construção. A gente já fez também. A gente também já fez exportação de medicamento. A gente faz muita exportação de medicamento. Inclusive, você tem uma história boa com essas. Tem. Teve um Do terremoto, Ringer não foi? no Haiti? no Haiti teve um Isso. terremoto e aí eu fiz a parte de exportação, realmente de ajuda junto ao Ministério da Saúde, né? A gente tem um cliente, um organismo internacional que sempre nos pede apoio também para o transporte dessa carga. Tanto pode ser tanto a gente já levou tanto no aéreo quanto no marítimo, né? Esse transporte de medicamento refrigerado, que precisa aí de ter um controle, né, do que tá, da temperatura. E aí a gente faz todo esse processo de liberação também, né, junto às autoridades alfandegárias. Carol, além do inglês, que você fala fluente, tem uma outra capacitação para que não é qualquer empresa que consegue fazer esse tipo de transporte. Eu me lembro que quando eu trabalhei com revitalização e manutenção de viaturas militares, teve um momento em que a gente estava importando de Israel as esteiras do M113, que é um tanque, né? E, gente, a empresa não parou no canal vermelho, parou no canal amarelo, tá no... Ou seja, você tem uma expertise diferenciada para conseguir fazer esse tipo de trabalho, é isso? Com certeza. Mas a gente tem parcerias muito sólidas há muitos anos com os despachantes, né? Tanto no Porto de Santos, quanto no aeroporto de Guarulhos, assim como no Porto do Rio de Janeiro, quanto também no aeroporto, que é onde gera mais demanda, né? Mas a gente também já liberou muita carga, já liberamos cargas em Manaus, já fizemos cargas em Salvador, no próprio Porto de Pecém também. Então, assim, a gente tem um vasto conhecimento aí dessas parcerias, né, que a gente utiliza. Então, assim, e são pessoas muito capacitadas. Os nossos despachantes, eles já estão conosco há muitos anos. Então, assim, são pessoas de confiança e que, assim, sempre buscam também uma solução o mais rápido possível para minimizar os custos, né? Porque numa importação, a gente tem custos elevados de armazenagem portuária. Então, a gente precisa de correr atrás. São valores que não tem como pedir desconto, assim. São coisas e os valores que eles colocam em dólar, e é o dólar que eles falam que praticam, não é o dólar é o que dólar a gente comercial, tem, não. Comercial. É o dólar da companhia marítima. Que geralmente é bem elevado. No mínimo
50 cents a mais, né? É. Uau! Que se a gente for multiplicar aí na nossa moeda hoje... Sim, é muita coisa. Carol e Cris, eu não estou me recordando, só em caráter de dúvida mesmo, aqui em Anápolis tem um porto, ou é algo que É um recebe porto seco. Porto Seco. Sim, mas ele não tem, assim, lá um foco deles é mais a parte da indústria farmacêutica também. Não é algo, a bagagem em si, porque no nosso segmento a gente chama de bagagem desacompanhada. Né? A bagagem desacompanhada precisa realmente, assim, de entrar por esses portos Porque chega de que é mais, navio, que tem mais chega conhecimento, container, né? E de pelo navio. aeroporto de Brasília também, É. a gente faz muita importação pelo aeroporto de Brasília. Né, assim, por aqui também, né, tem vários processos, mas aí são os aéreos. Mas não é necessário, são cargas mais assim, compactas. Entendi. Não é necessário usar aeroporto. Na prática, o que faz a Smart ser diferenciada de qualquer outra empresa de mudanças? Eu estou falando só aqui no Distrito Federal, porque como vocês são nacionais, é uma empresa nacional, quase multinacional quase mesmo. uma multinacional. É isso, né? Ou seja, a concorrência e o diferencial não é só com empresas do Distrito Federal, mas sim do Ceará, porque vocês trazem de lá, se eu quiser. Ou seja, ele tem a opção de contratar alguém lá ou contratar você daqui. Sim. E mesmo que a rota também não seja Brasília. Sim. A gente também faz de outros estados, né? Por exemplo, Rio, Mato Grosso, São Paulo, Manaus, a gente também faz essa rota aí. Muito. É questão assim, Carol, acho que é credibilidade, né? O cliente, hoje, as pessoas tratam tudo muito pelo WhatsApp, né? Tudo hoje é WhatsApp, tudo é eletrônico, tudo... Às vezes você não sabe quem é a pessoa que está ali do outro lado, né? Então, assim, essa questão da credibilidade, da pontualidade e o próprio Google, muita gente entra no Google para poder fazer uma pesquisa e hoje o nosso Google My Business ele é muito bem posicionado, a gente tem muita avaliação positiva e muitos clientes que vêm por indicação. Então, assim, a gente sempre orienta também os clientes, olha, dá uma olhada em sites como Reclame Aqui, como Procon, que assim o cliente vai conseguir também visualizar, né, qual é a reputação da empresa nesse tipo de canal. E hoje em dia é o que vale mesmo, né? Dependendo. Hoje a gente tem aqui o Páginas Amarelas, onde vocês podem, né, ouvir. É tão necessário que nós saibamos com quem a gente está lidando diante de tanto problema, igual você falou. Você vai colocar um monte de gente dentro da minha casa. Sim. Né? Qual o nível de segurança que eu tenho para isso? Então, é muito importante e a gente ter esses canais de validação, porque as pessoas elas vão ali e colocam, inclusive, outro dia eu acho que eu estava conversando com alguém aqui que se fizerem uma reclamação não sai, né? Não saia, ela fica registrada. registrada. Você pode também tentar justificar, né? Essa questão das pessoas irem nas casas dos clientes, nossos funcionários eles vão uniformizados, não é assim? E tem gente que vai assim muito desleixado, né? A gente vai com o pessoal, com o chefe de equipe que vai representar a equipe lá na hora do serviço, o pessoal com a roupa da empresa. Então essas são pequenas coisas que fazem a diferença. Você está com a pessoa dentro de casa, você sabe com quem você está lidando ali, sabe quem está entrando no seu quarto, mexendo nas suas, assim, embalando suas coisas, né? Então é isso. Carol, tem algo além? Você traz essa questão que você tem uma empresa para gerar soluções para as dores das pessoas. Sim. A gente trabalha, Carol, a prestação de serviço ela é muito peculiar, né? Principalmente no transporte de mudança, a gente precisa trabalhar muito em parceria com o cliente. Eu estou aqui para te prestar um serviço, né? Eu preciso te prestar um serviço, mas a gente precisa trabalhar em parceria. Se aquilo que eu orientei você a fazer, você fizer certinho a sua parte, eu fizer a minha, vai dar tudo certo. Então, assim, a gente fala muito isso com os clientes, assim, sabe? Essa questão da parceria mesmo com o cliente. Olha, no dia da mudança, o senhor já deixa a geladeira desocupada, já deixa desligada, já chama o técnico do ar-condicionado, já faz tudo isso. Por quê? Porque isso evita estresse.
Então, Sim. assim, a hora que eu cheguei lá, a geladeira ela já está seca, ela já vai ser transportada. Por quê? Porque se eu chego na casa do cliente, a comida ainda está toda lá dentro, vai tirar na hora. Não vai dar tempo de secar. Vai transportar a geladeira úmida, vai mofar. Não tem jeito, porque ela vai ser embalada. Então, assim, são coisas que a gente fala, gente, vamos trabalhar em parceria, que se fizer, dá tudo certo. Então, assim, guarda as coisas que são pequenas, né? Joia, relógio, essas coisas. Por quê? Porque são coisas que no meio da mudança, do contexto da mudança, a equipe, por exemplo, usa muito papel para embalar as coisas. Podem acabar se São coisas perdendo. pequenas que podem se perder, Se né? perder. Então, No meio assim, da a gente embalagem. fala, olha, guarda consigo, pega uma caixinha, ou então vai transportar, pega uma caixa, guarda essas coisas pequenas numa caixa menor para depois colocar na maior. Então, assim, a gente procura muito ter essa parceria com o cliente, né? Então, assim, eu acredito que fazendo as coisas dentro daquilo que a gente orienta e tendo essa parceria, dá tudo certo. Com certeza. Eu tenho aqui duas questões que eu acho que dá para colocar junto, né? O que que você não abre mão quando você tem decisões a serem tomadas, mesmo se te der mais trabalho, vai ficar mais caro, porque a gente falou em planejamento, mas também tem aí o que pode furar Sim. esse planejamento. Normalmente, como é que é a postura de vocês nesse sentido? E junto disso, eu queria que vocês lembrassem se tem ainda alguma história sobre vocês, Uhum. né, sobre a empresária, sobre o empresário, que você gostaria que as pessoas soubessem, porque é algo que faz a diferença nessa prestação de serviço, por exemplo. Carol, eu acho que transparência, né? Transparência é uma coisa extremamente importante em qualquer tipo de relação, na verdade. Na prestação de serviço, então, a gente tem que ser transparente. Essa coisa do... Gente, não tem desculpa pior nessa vida do que furou o pneu do caminhão. Eu acho isso um horror, porque... Mas Não, mas assim, furou o pneu do caminhão, por isso eu não O cheguei. caminhão quebrou. O caminhão Vai atrasar a quebrou. semana. Então, assim, a Isso transparência... pode acontecer, mas Claro. a gente tem que... mas não é problema meu. Não, não. Assim, é trabalhar com honestidade, é ser transparente. Então, assim, é prestar a informação, sabe aquela coisa assim, por mais dolorida que seja, é melhor falar a verdade do que contar a mentira, porque é Sempre. pior, É. sabe? Então, assim, a gente trabalha muito com essa filosofia, sabe? E prestar um serviço, a gente estava até conversando um pouquinho antes a respeito disso, acho que o maior servidor que a gente teve na vida foi Jesus, né? Ele serviu ao próximo com amor. Então, assim, todas as vezes que eu penso que eu vou fazer a mudança de alguém, eu penso que eu vou servir ao próximo. E prestação de serviço, independente da qualquer que seja o ramo, eu acho que é algo muito nobre, sabe? Assim, é algo muito nobre porque você está servindo ao outro. Então, você tenta Então, colocar... quando você coloca os seus prazos, você tem que cumprir Tem o que cumprir o prazo. prazo, é. Porque a pior coisa que tem é você contratar um marceneiro, por exemplo. Aí é O um cara, não, horror. até tal dia eu Eu te entrego. Aí passa um mês e não É. termina o serviço. Nunca termina. Então, o nosso fator assim, que a gente leva muito em consideração é essa questão do prazo. Olha, eu te dei um prazo de 15 dias para entregar a sua mudança em outra cidade. Sim. Aconteça o que acontecer, a gente vai tentar entregar dentro desse prazo. Normalmente a gente entrega até antes, Sim. mas não depois, porque a pessoa já se programou, ela vai ter outros É a pontualidade. outras né? coisas, outras questões que ela vai ter, se ela não chegar no dia a mudança dela, vai ter que ficar num hotel, por exemplo. Gera Mais transtorno, né? custo, gera transtorno, tudo. Gera exato. transtorno, né? É bem desagradável. Estamos indo para o final. Vamos lá. Depois de 8 anos de empresa, né? Como é que vocês se enxergam agora para os próximos anos? Tem algum plano, né, por aí de aumento, ou enfim, se tem algo que a gente pode estar aguardando aí da Smart. E eu gostaria também de saber como é que vocês querem ser lembrados. Eu imagino que vocês já ouçam feedbacks nesse sentido. Sim. Mas quando vocês terminam, como é que, diante de tudo que você construiu, vocês querem ser lembrados? Eu acho que assim, é gratificante assim, quando um cliente Faz um manda uma depoimento, né? mensagem agradecendo, falando, olha, Deu tudo deu tudo certo. certo, eu estou extremamente feliz. A gente foi fazer a mudança da nossa advogada e eu falei, ai meu Deus, né?
vai dar tudo certo. E aí, ontem, na hora que ela mandou a mensagem agradecendo, falando, olha, muitíssimo obrigado, vocês me surpreenderam positivamente. Poxa, aquilo deixa o coração da gente quentinho, né? A gente vê que tá no caminho certo, né? Que está na direção. Crescer, Carol, crescer, virar, enfim, uma empresa enorme, a gente não tem esse objetivo. Né? Porque assim, a nossa ideia é que a gente continue ali prestando um serviço que seja diferenciado, que De seja um serviço de qualidade. qualidade, que seja exclusivo, né? E a gente tem muitos desafios hoje no mercado de trabalho com mão de obra, né? De ter mão de obra qualificada, não é algo simples, né? Essa questão de contratação de funcionários, eu acho que não só o mercado de mudança, mas vários mercados passam por essa dificuldade de O contratação de mão comércio de em obra, si. né? O comércio em si. É. Então, assim, a gente pensar num crescimento exponencial assim, ele é difícil por causa disso. Então, Sim. assim, eu prefiro atender poucos do que eu ter um volume muito elevado e eu começar realmente a Perder deixar qualidade. Exato. a qualidade aí e se Aí esvaindo, acaba tá sabe? manchando, né? O Sim, nome O da bom é empresa. o cliente ficar satisfeito, fazer um depoimento Sim, lá no Google My Business. Olha, sua empresa realmente, fulano, o chefe de equipe, foi uma pessoa muito atenciosa, cuidou muito isso. bem dos meus bens. Isso aí é É, que é para a gente que acha que é o mais importante. sim. E já é a segunda vez que vocês tocam nesse ponto, me veio aqui algo que é de nossa responsabilidade enquanto consumidor. Porque a gente fica com preguiça de avaliar, às vezes quando a pessoa pede, mas é fazendo isso com o que aconteceu de ruim e fazendo isso com o que aconteceu de bom, que a gente auxilia outras pessoas a também compartilharem de bons serviços. E aí, quando essa rede acontece, a segurança fica melhor para todo mundo, sim. Exato. né? Mas aí tem que parar de preguiça e E colocar lá, realmente parabéns, vocês têm um É, ótimo trabalho, fizeram um e ótimo trabalho. avaliar. Porque também, Carol, nem tudo são flores, né? não, Claro, Problemas acontecem, mas a gente sim, está apto a resolver os problemas, né? Essa que é uma coisa muito importante, que as empresas hoje, elas fogem dos problemas, empurram com a aham, barriga, deixa para depois. E a gente não, ó, quebrou tal coisa, é vamos isso que eu ia comprar, vamos falar. substituir, Isso, para a pessoa também, foi muito bom, chegou no prazo, mas, poxa, quebrou minha televisão. Mas a empresa me substitui minha televisão, sim. tá, deu tudo certo. Entendeu? Às vezes a gente toma prejuízo no serviço para o cliente ficar satisfeito. sim. É. Temos aqui um quadro, a última página, Dicas de Ouro, mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta direto aí para os empresários. Valeu a pena tomar a decisão, mesmo com as dificuldades do Noite sem dormir. empreendedorismo, Noite sem disso dormir. tudo? Vocês continuariam, se veem trabalhando para outras pessoas? O que é esse empreender para vocês? O que você sente quando você olha, essa é minha empresa, eu tenho esses colaboradores, as pessoas que realizam os sonhos dela através dos meus? Sim. Contem para mim. Carol, é muito gratificante, assim. Eu tenho hoje um gerente hoje dentro da empresa que foi uma grata surpresa que apareceu para nós. É um rapaz muito capacitado que a gente assim, Atencioso. que a gente deseja muito que ele cresça mesmo, sabe? Então assim, é muito bom a gente trabalhar e ver que o próximo está indo muito bem. A gente tem um motorista também que veio, Muito que não dedicado. conhecia de mudança e a gente teve a oportunidade de ensinar. Ele é uma pessoa extremamente responsável, dedicada. Então, assim, a gente vê o sucesso do outro, não tem preço. E, assim, enquanto empresário, eu não vou mentir para você. Hoje, assim, eu tenho o meu tempo para poder cuidar dos meus filhos, para poder criar os meus filhos. Então, assim, isso para mim não tem preço. Né? Então, assim, a gente continua ali na frente de batalha, mas a gente tem algo que é precioso, né? Que é o tempo de qualidade que a gente pode também se dedicar às nossas crianças. Então, isso para mim não tem preço. O engraçado que quando a gente foi contratar o André, nós chamamos umas 5, 6 pessoas para Foi. fazer entrevista. Só ele Foi. foi. E aí ele foi, apesar de toda a dificuldade dele, E ele ainda chegou levou o filho atrasado. dele, chegou atrasado. E ele tinha que cuidar do filho dele, a esposa dele trabalhava fora. Ele falou, gente, eu tive que trazer meu filho pequeno e tal. Mas ele foi. E aí as outras pessoas que tinham oportunidade de fazer uma entrevista de emprego,
nem sequer Nem se apareceram. moveram, é. É. E ele se dedicou, ele está há E uns hoje 6 ele anos com a gente? Uau! acho Mais mais ou 6 menos anos, isso. é. Para fechar, antes do nosso quadro, muitas vezes quando alguém ouve sobre o empreender, ouve a parte boa, né? Hoje eu posso, eu tenho esse tempo, mas aconteceu rápido para vocês? É instantâneo ter essa Não. qualidade, entender, estar com as coisas organizadas? Não. Jamais. Assim, hoje eu falo que eu tenho tempo para poder, por exemplo, cuidar deles. Mas eu não tive oportunidade, por exemplo, de ter uma licença maternidade. Eu me lembro que o meu filho mais velho, o Heitor, ele tem 8 anos hoje, quando ele nasceu, 2 dias depois, eu estava dentro do banco assinando um contrato de financiamento do caminhão. Então, Exato. assim, não tive resguardo. Férias para nós, por exemplo, elas não existem. Elas existem uma viagem que a gente sai Leva da o nossa computador. casa e vai para outro lugar. Mas, assim, Passa uma não são semana. férias. Por quê? Porque a gente está ligado o tempo todo ali em WhatsApp, tudo que está computador, acontecendo, o tempo notebook. todo. Então, assim, a Pagamentos gente tem que não fazer. terceiriza essa gestão mesmo da empresa. Ela é feita por nós. Então, assim, mas é porque vocês monopolizam? Não, não é isso. Mas é porque, assim, a gente acredita que assim Que está dá dando certo. certo. É. Então, assim, a gente vai continuar. Um time que está ganhando não se mexe, né? Então, assim, a nossa ideia é a gente continuar dessa mesma forma. Então, assim, tem as coisas positivas, né? Mas também tem Os muitas desafios. noites mal dormidas, né? Muitas. Tem muito cabelo branco, muita noite mal dormida, né? Tem Porque a gente muitos tem a anos, preocupação assim, que as coisas deem deem certo, certo. né? Então a gente Sim. planeja, a cabeça da gente não para de funcionar. Não. Qual a equipe que eu vou mandar para aquele cliente? É. Né? Qual o caminhão que eu vou ter que mandar? Enfim, o prazo da entrega, o caminhão sai em viagem, está na estrada. Então, É muita coisa. É muita coisa. É muita São responsabilidade. vidas, muito. Só corrigindo, são acho que você me vidas. falou que a gente estava com 8 anos, mas são 10 anos. Mais Não, de 10 não, anos. o meu filho mais Não, velho. ela falou, a Carol empresa falou Da que vocês já empresa, tinham a 8 Smart está anos. com 10 já. 10. Tem 10. Já está indo para 11 anos. Já está indo para 11, é verdade. Está fazendo aniversário. Então vamos lá. Dicas agora de ouro, tá? Nesse nosso momento da última página é bate e volta, ping-pong, pergunta quem dos dois lembrar mais rápido. É uma pergunta intuitiva, tá? E começando, mudar é Uma nova oportunidade. cliente para você é O principal, né? o maior erro das empresas de mudança é Levar as coisas de qualquer jeito. o que ninguém vê, mas faz toda a diferença no serviço de vocês. A organização, planejamento, Uma palavra que define a Smart. comprometimento, né? Isso. Uma palavra que define você como empresária. Ixi, Honestidade. vamos lá, honestidade. E uma palavra que define você como empresário. Transparência. Trabalhador. Trabalhador também, eu acho, né? Não sei. Um princípio inegociável. Sem dúvida, é honestidade. Uma dica de ouro que vale para quem está começando a empreender. Acredita. Falaram juntos. A frase que te guia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Complete. O meu negócio existe para Servir ao próximo. Maravilha. Exatamente. Muito bom, gente. Deu Obrigado. certo, Carol? Super obrigada. bom, obrigada a Espero você. que vocês aí tenham gostado. Como sempre, eu deixo aqui na descrição como encontrar a Smart para que você tenha uma mudança inteligente. Até porque, acreditem, transtornos, situações incomuns pode acontecer. Inclusive, eu não fiz essa pergunta. Carol, tem alguma situação assim que você soube de alguém que teve um grande prejuízo? Porque às vezes a gente pensa que o máximo que pode acontecer em contratar uma empresa que não tem contrato, é melhor, eu economizo ali na questão da nota, seja quebrar a minha mesa. Uhum. Mas tem algum problema sério assim que pode acontecer? Sim, tem empresas que somem com a mudança, caminhão desaparece e a empresa não entrega, né? Teve até uma situação bem breve, assim, para contar rapidamente. A gente foi fazer uma vistoria de uma cliente e ela falou assim, olha, minha mudança hoje se resume a isso aqui. Era uma cama, uma geladeira, uma mesinha. Aí ela falou assim, porque eu morava nos Estados Unidos, eu vim embora para o Brasil e eu trouxe a minha mudança. Mas na época eu até coloquei a minha mudança em nome da minha nora, porque
ela ainda ia ficar lá um tempo, então eu deixei as minhas coisas com ela para ela trazer com mais as coisas dela. E a empresa que ela contratou no exterior compartilhou o container dela. É algo que a gente não faz. Eu explico muito isso para os meus clientes, eu não faço isso. Porque a gente está tratando de Receita Federal, né? Então, assim, tem que ser algo muito bem ali alinhado, tem que ser um amigo, algo de muita confiança. E essa empresa compartilhou o container dela. E, infelizmente, quando o container chegou no Porto de Paranaguá, tinha droga dentro do container. E aí, o que aconteceu? A Polícia Federal, enfim, né, apreendeu o container dela, apreendeu os bens dela, e a Nora ainda respondeu criminalmente por aquela situação. Então, assim, é coisa que a gente às vezes fala para o cliente, né? Gente, escuta, a gente sabe o que a gente está falando, né? Não é papo de vendedor. E aí a gente viu, assim, uma história real daquilo que a gente sempre tenta passar para o cliente. Foi bem triste, a gente ficou bem sentido por ela, mas a gente tenta falar muito isso para o cliente. Gente, acredite, essas coisas acontecem. Acredite, essas coisas acontecem muito mais do que a gente imagina. E eu quero chamar a atenção de vocês para encaminharem esse conteúdo. Primeiro que é assim que a gente distribui boas notícias, é uma corrente do bem de empresários que querem prestar bons serviços e precisam chegar até o ouvido, até a visão de alguém que vai fazer essa escolha. E me fez lembrar bastante que várias contratações, gente, vocês já devem ter tido algum problema aí. Eu, numa construção, né, numa reforma que fui fazer, existem as empresas que a gente pode contratar, que vão ser responsáveis, e isso, não, mas vamos chamar o fulano, que alguém falou que vai sair mais barato. Paguei 2 vezes o serviço, porque a pessoa foi embora. Sim, é o que mais atrasou acontece. tudo, eu tinha contrato para frente para acontecer, ou seja, se eu tivesse contratado a empresa, eu teria economizado cabeça, porque sem falar do desgaste, tempo e pelo menos 50% a menos do que eu tive que pagar 2 vezes. Então, pensem, porque de verdade o barato pode sair bem caro. caro. Não é isso? Então, até a próxima página.